Oi, Lucas Lafield, tudo bom? Boa noite, boa noite. Agora tá conseguindo? Boa noite, Igor. Boa noite, Luciana. Boa noite. Igor, tá conseguindo me ver agora? Ok, tô vendo que as pessoas estão entrando. Eu acho que o vídeo agora foi. O André Lobisomem tá. O Igor acho que saiu. Ah, Vamos esperar, agora sim. De que ele falou que estava travando. O Igor Siqueira entrou. Boa noite, André. Agora sim, pessoal. Finalmente podemos começar a nossa live. Hoje nós vamos falar de fisioterapia esportiva com Igor Siqueira e também as suas perguntas, curiosidades, o que você quer saber. Oi, Igor, Fala, tudo bom? fala, Lê, tudo bem? Prazer. Eu tô bem aqui em casa já, tá confinada, né? Primeiramente, eu quero agradecer de você ter aceitado o convite. Como você sabe, essas lives de quarentena é para trazer um pouco de informações até de várias áreas com profissionais que para mim são competentes, porque para mim você foi competente que no momento que eu estava muito ruim, quando eu machuquei o ombro em 2006, você faz parte uma parte da minha vida que Bom. você me recuperou em pouco tempo e eu continuei jogando em alto nível. E depois nós nos reencontramos, eu fui para sua clínica para fazer preparo físico de 3x3, entrei em forma, Aham. mas aí depois eu estava focando em jogar aí para a seleção brasileira novamente, mas isso aí deixou caso. Mas você tem experiência com o basquete, com o surf, que isso é interessante, que até eu quero saber porque eu estou tentando entrar na área de preparo físico para esportes radicais. Eu acho muito legal. Então, Ítalo não, Igor, por favor, você poderia falar sobre a sua carreira, como você começou, porque é a Universidade de Fisioterapia, para todo mundo te conhecer aqui, primeiramente. Fala fisioterapeuta, mas parece que caiu do céu. Você foi lá para, entendeu? Para o pessoal Aham. entender um pouco esse lado pessoal, porque a fisioterapia, a sua experiência também, que você teve na seleção brasileira, né? Então você Sim. sabe de basquete, joga basquete também, pessoal, ele joga basquete, sempre estava no Hoops Park sempre. Por Direto. favor, a palavra é toda sua. Valeu, Ale. Obrigado, primeiramente, por me chamar para participar de uma live sua. Não tem como falar não para você. É muito bom conversar com você. Você é uma pessoa extremamente querida. Tá me ouvindo direitinho? Tá tudo certinho? Sim, tudo certinho. Ótimo. Às vezes dá uma travada aqui. Então, foi espetacular aceitar esse convite seu. A fisioterapia entrou na minha vida em 2001. Eu jogava basquete de forma amadora, cheguei a jogar federado lá nas antigas, categoria de base, e eu machuquei o tornozelo e vi o trabalho do fisioterapeuta e eu comecei a me interessar muito por essa área, começar a ir atrás de um pessoal. Entrei na faculdade, joguei pela faculdade os primeiros 2 anos e em 2005 me formei. E sempre com interesse em trabalhar com esporte. Sempre o vício do esporte, do basquete, sempre gostei de todos os esportes. Em 2005 eu me formei e comecei a fazer especializações, tanto na área de ortopedia quanto na área de fisioterapia esportiva. Em 2007 eu entrei na clínica do Dr. Andreoli. O Dr. Andreoli foi Uhum. um dos primeiros lugares que eu trabalhei em São Paulo e a partir daí comecei a estar muito próximo do esporte. Fiz as especializações minhas voltadas para ortopedia e esportiva. Trabalhei no SET, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Isso em 2008. Pessoal, o passeio está travando um pouquinho. Em 2008 comecei a trabalhar na CBB. Foi em 2006, né, o Mundial que você foi lá na clínica. 2006 não, foi, né? Foi Foi em quando eu te conheci. 2006 que eu machuquei Foi o quando eu te ombro, que foi aquela conheci. lesão Isso. horrível. Eu já tinha 1 ano de formado, aí acompanhando o basquete sempre. Foi sempre querendo ver o trabalho do fisioterapeuta, do médico do esporte, do fisioterapeuta do esporte. E em 2008 eu tive a oportunidade de entrar na CBB.
Trabalhei na CBB com categoria de base, sub-15, sub-17, sub-19. Trabalhei numa adulta B, com uns caras fantásticos que eu ficava admirando os caras jogando. E foi espetacular, foi uma experiência muito boa. Em 2010 comecei a trabalhar com rugby. Acho que você até nas últimas vezes que a gente se encontrou, você fez até um trabalho, perguntou sobre rugby para mim, até na faculdade que você estava fazendo. Isso mesmo. Trabalhei com o rugby de 2010, trabalho com eles até hoje. Eu trabalho no Pasteiro Athletic Club, onde eu estou lá vai fazer 10 anos, onde eu atuo com as categorias de base e com a adulta. Hoje em dia mais com a adulta. Em 2017 tive a oportunidade de atender o Ítalo Ferreira. O Ítalo Ferreira é um surfista profissional. E em 2017 ele tinha uma lesão de quadril e eu comecei a ajudar ele. E ele gostou do trabalho. No meio de 2017 ele teve uma lesão grave de tornozelo. E aí foi uma decisão junto com a equipe médica de se vai ser cirúrgico ou de não fazer cirurgia. Pessoal, boa noite. Tô vendo que tem gente da Itália. Pode falar, tá travando. Continua. Tá tranquilo? E aí, agora em 2017, a gente fez esse tratamento com ele. E desde então entrei na equipe dele e junto com uma equipe multidisciplinar, a gente faz todo um trabalho junto com o Caxixi, o André Caxixi é o preparador físico dele lá, e que fica no Nordeste com ele, e eu sou responsável pela fisioterapia mesmo aqui de São Paulo, onde a gente conversa diariamente, conversa sobre os treinos, e quando ele está em São Paulo ele vem para cá e faz o tratamento na minha clínica, eu vou para lá na cidade dele e faço o tratamento. Ano passado eu fui para Queramas, em Bali, porque ele teve uma lesão, então acompanhei algumas etapas do circuito, e graças a Deus, ano passado culminou com o campeonato mundial, ele campeão mundial. Isso foi o ápice, foi muito legal. Isso é verdade, eu imagino, porque o importante hoje, independente se é o esporte coletivo que já tem na equipe, mas os atletas amadores, estou vendo o crescimento de fazer uma equipe de multiprofissionais para acompanhá-lo nas lesões, tanto no skate, agora o surf, o windsurf também, o kitesurf, isso é super legal, a valorização do profissional que está por trás e também é um ponto decisivo, porque esses esportes estão de alto crescimento mundialmente. Sim. E ter uma equipe multidisciplinar é essencial se a pessoa está já está num nível, não é, já profissional, não num nível recreativo de qualidade de vida. Eu imagino essa sua última experiência deve ter sido incrível, porque são poucos ainda aqui no Brasil de esportes radicais que se interessam para formar. Eu sei que também custa caro, tem um monte de coisa, uma equipe multidisciplinar que vai fazer diferença no resultado final. Pessoal, nós estamos falando aqui com o fisioterapeuta Igor Siqueira, que foi jogador de basquete. Ele tem uma experiência muito grande também no basquete, em várias modalidades, rugby, um esporte que tem pessoas que ainda não conhecem aqui no Brasil, infelizmente, que eu acho lindíssimo. Surf também, para vocês terem certeza que precisa de uma equipe multidisciplinar atrás, para você, se você quer chegar a alto nível, que nem o Ítalo Ferreira, que é campeão mundial. E se tiverem dúvidas, perguntas e curiosidades, por favor, envie, que nós estamos aqui, é um bate-papo, ele que vai responder. Eu não sou da área da fisioterapia e é um bate-papo com vocês. Quero mandar um alô pro pessoal que tá da Itália, nos vendo, os amigos meus que são basqueteiros. Tchau, Fulvio, tchau, Causo. Um bacione per voi. Cleide Leone, a torcedora número 1 do basquete feminino, tá aqui também. E vamos ver. Tem o Alexandre Bamba aqui dizendo, é um investimento que tem um retorno garantido. Ele já está até confirmando isso que você está falando. O André Lobisomem tem uma pergunta aqui.
Oi, André. André é do interior, de Arco Verde, Pernambuco. Ele sempre está nas minhas lives acompanhando. Obrigadão, André, de você estar mais uma vez aqui. Quando você vai trabalhar em um esporte novo, tem que fazer alguma especialização? Ele pergunta. Então, na verdade, a gente faz uma especialização em fisioterapia esportiva, em ortopedia, e para você ser se denominar fisioterapeuta esportivo, você tem que passar numa prova do COFIT. O COFIT é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e ele faz uma especialidade profissional. Aí você pode falar, eu sou especialista em fisioterapia esportiva. Você faz diversos cursos e a partir daí você pode ser sócio, que a gente chama SONAF. SONAF é uma Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Hoje aqui em São Paulo eu faço parte dela dentro da diretoria. E a SONAF ela tem a acrescentar e fomentar a fisioterapia esportiva no Brasil inteiro e mundo afora. Quando você vai participar de alguma modalidade esportiva, você tem que entender o esporte. Você tem que, por exemplo, se você perguntar, Igor, eu joguei basquete. Eu trabalhei com basquete, era até fácil. Vamos entender assim, porque eu sabia o gesto esportivo, eu sabia a biomecânica do eu fui estudar muito isso. Quando agora a gente vai falar do rugby, eu nunca joguei rugby. Eu até brinco que eu não sou nem louco de entrar num jogo de rugby. Porque o jogo de rugby é bem intenso, completamente diferente do que a gente está acostumado no basquete. O basquete, um contato um pouco mais forte é falta. No rugby é coisa normal, a vida que segue. Então eu tive que aprender a modalidade. Eu fui estudar o gesto esportivo, eu fui ver qual posicionamento do jogador dentro de uma linha de rugby ele faz, qual que é os principais movimentos, e eu fui entender isso. E para que eu saiba o mecanismo de lesão, para que eu saiba qual que é na hora de reabilitar o atleta, e a mesma coisa no surf. O surf, se você me der uma prancha, eu vou ficar boiando no mar. Eu não sou surfista. Eu vou fazer o que lá? Mas eu tive que entender muito sobre surf. Porque eu estava lidando com um cara que é um cara de alto rendimento. Eu falo desses três esportes que eu participei mais, que eu participo, mas também no meu dia a dia eu lido com não atletas profissionais, eu lido com atletas amadores. Eu lido com um cara que corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, maratona, ultramaratona. Eu tenho jogador de squash, jogador de vôlei, e eu tenho que entender quando eu falo, Igor, eu sou fisioterapeuta esportivo, eu tenho que entender de modalidades. Eu tenho que se eu chegar um dia, chegou um paciente que ele fazia uma modalidade, Kung Fu, era uma modalidade dentro do Kung Fu, não estou lembrado agora o nome. Eu não sabia, nunca vi o esporte. Aí, hoje em dia, graças à tecnologia, a gente consegue ir atrás e ver o gesto esportivo e entender o esporte, que é o mais importante. Então, não tem uma especialização do esporte específico. Tem uma especialização dentro da fisioterapia que é para cuidar do esporte, que é a fisioterapia esportiva. Agora, quando eu vou atender um esporte novo, eu tenho que estudar esse esporte. Abrir o livro. Estudar a regra, porque, por exemplo, no basquete, se tem uma pessoa machuca dentro de quadro, eu sei que eu não posso entrar, atender sem o juiz me autorizar. Sim. Se eu entrar, e se o jogador sai e ele sai de quadra, ele não pode voltar depois. Tem toda uma regra. No rugby, o cara caiu, eu posso entrar de vez, sem o juiz me autorizar. O cara caiu do campo, eu posso entrar sem a autorização do juiz. Então, eu tenho que entender, além do gesto esportivo, eu tenho que entender das regras também do esporte. Então, eu tive uma passagem por pouco, de 3 meses, eu vi agora o Marcão do Rende entrando aqui, Marcão goleiro do Rende, do Pinheiros, espetacular, o cara gente boa demais. E eu tive uma passagem no Pinheiros também, onde eu ficava com a esgrima do Pinheiros, eu ficava com o vôlei categoria de base e o basquete categoria de base. Esgrima. Eu nunca vi um jogo de esgrima. Eu nunca joguei esgrima. Eu fui lá aprender como era o esporte. Então acho que o fisioterapeuta que quer trabalhar com esporte, primeiro ele tem que ser apaixonado por esporte. Ele tem que gostar de esporte. Sim. E depois ele vai atrás
se você vai trabalhar com um atleta da esgrima, vamos entender, destrinchar tudo da esgrima. Vai trabalhar com surf, vamos saber a diferença de uma prancha maior para uma menor. Então, eu acho que a principal dica, vamos dizer assim, para quem quer trabalhar com esporte é faça as especializações e cursos específicos da área de ortopedia, de traumatologia, de esporte e vai estudar o esporte que você vai trabalhar. Sim, é verdade. É a mesma coisa na educação física. Como você falou, eu estava com uma dúvida de rugby para fazer um trabalho de faculdade, isso porque eu estava ainda na graduação e eu não queria fazer outra coisa sobre basquete, porque basquete eu já sabia. E eu falei, Igor, você pode me ajudar nisso aqui? Porque eu preciso saber onde que eu posso ter acesso a algumas informações. Mesma coisa, eu também fiz um estágio, um outro trabalho na graduação sobre esgrima. Eu fui no Círculo Militar aqui de São Paulo, um técnico cubano, assisti não sei quantas horas de treino para entender o gesto motor, como era, ainda mais na categoria infanto-juvenil, a psicologia, como fazer as crianças treinar. Então, pessoal, para vocês verem que nós sempre, independente da área, se você quer trabalhar com esporte, primeiramente, você tem que abrir a cabeça, ver com quem você vai trabalhar, não só ficar direcionado numa coisa. Eu quero dar um abração pro Fioroto, Bruno Fioroto está aqui também na live, um abração. Tem uma perguntinha do J Basca 30. Para um amador de basquete, tem algum alongamento específico? Então, é uma discussão muito grande quando a gente fala de alongamento. Alongamento, tem muitos artigos que falam bem, mal. O que é sabido hoje em dia é que antes de qualquer atividade física, o ideal é que você aqueça. Então, se você vai fazer vai treinar, vai jogar, vai fazer uma pelada, você vai aquecer, frente e cola, uma corridinha, um trotezinho, lateral, bandejinha, arremesso. Não existe um alongamento específico pro basquete. Não existe. O ideal é que você faça um aquecimento prévio e que você treine. Agora, por exemplo, não adianta só o cara ir bater bola de sábado. O risco dele se machucar é muito grande. O cara que é amador, o cara tem que fazer uma academia, tem que treinar, tem que cuidar do corpo, buscar pessoas que trabalham com a preparação física para que você consiga fazer um treino específico para que eu consiga jogar basquete e diminua o meu risco de machucar. Então, o alongamento não seja o mais... Você tem que fazer exercício de fortalecimento, mobilidade, treinar o seu corpo para você conseguir fazer a modalidade que você quer. Então, acho que alongamento antes, não. Aquece. E durante a semana, se programe para você conseguir fazer um bom treinamento. Trabalha com pessoas específicas que vai atrás de um preparador físico, vai atrás de um profissional, um técnico de basquete, porque às vezes você vai jogar basquete no sábado e você não treinou a semana inteira e além disso o seu jogo tá ruim, você tá fazendo uma bandeja com movimentação ruim, você tá fazendo o gesto, o motor do arremesso ruim, e aí você vai ter que começar a sentir dor no ombro, aí você fala, pô, eu tenho que alongar o ombro. Não, você tem que ajustar algumas coisas e principalmente treinar, fortalecer. Ó, o Isso aí é do preparador. Um abraço para o Caxixi Personal, que é o personal do Ítalo, que eu acabei de falar dele aqui, trabalha com a gente, ele é o responsável pela preparação física, entrou ali agora. A Marta foi minha paciente, Marta Fuji, sensacional. Ah, que legal. Então, pessoal, esse negócio até que agora que nós estamos falando da biomecânica, do movimento, o Igor falou certíssimo, porque muitas vezes você vai jogar só de final de semana, não sabe o gesto motor, não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, muitas vezes o personal, eu faço personal de basquete, ele vai ajustar tudo isso e vai evitar e prevenir lesões graves. Aí depois na questão, para não ter problema para ir para fisioterapia ou até para uma cirurgia. O André Lobisomem, até falando sobre isso, eu acho que o mais machuca no basquete é o joelho e o tornozelo. Como evitar? Tá? Então, a epidemiologia, primeiro, quando a gente fala da fisioterapia esportiva, que eu falei, tem que entender o esporte, tem que entender o gesto motor, você tem que ir atrás também de saber a epidemiologia de lesões. O fisioterapeuta vai entender qual é a lesão que mais machuca naquela modalidade esportiva que eu vou trabalhar. No basquete, o tornozelo é muito afetado, o joelho é muito afetado, ombro, coluna. Então, existem inúmeros trabalhos que você consegue, através da literatura, saber. Vamos falando para um atleta. Vamos falar para o atleta onde a gente vai... O joelho e o tornozelo
A gente pode evitar lesões? Sim, treinando. Onde a gente vai treinar. Existe até a CBB acabou de lançar um pouco tempo atrás uma que a gente chama, eles chamam de vacina, que a gente chama dentro da fisioterapia é um pôster com diversos exercícios que foi estudado que vai ser como uma vacina para aquele esporte. No caso da CBB lançou, no caso do basquete, onde vai ter Sim. diversos exercícios. Se você entrar no site da CBB, eu sei que tem lá relacionado diversos exercícios que vai auxiliar a diminuir o risco de lesão. Então, se você falar, joelheira, tornozeleira ajuda, pouco. O que importa é você treinar para você conseguir praticar o esporte. Isso não vale só para o basquete, isso vale para todas as modalidades. Se a gente pensar um jogador profissional, você foi jogadora profissional, se você só fosse para a quadra para jogar, a sua chance de machucar é muito grande. Por isso que você teve que treinar, teve que fazer preparação física. Todo mundo teve grande atleta, faz o trabalho de preparação física e o cara só faz aquilo da vida, né? Então ele tem que estar com o corpo muito forte. E a gente que hoje em dia é amadora, a gente tem que fazer também. Então a gente tem que treinar Tem. bastante. O principal é treinar. E aí é o que eu falei. Temos no caso do basquete, que foi a pergunta, a gente pode ir ali no site ou buscar um profissional. Não tenho condições de pagar um profissional. Vamos atrás da internet. Hoje em dia tem muita coisa para você conseguir pela internet. Você consegue quais são os exercícios que vai me auxiliar a conseguir jogar basquete e diminuir meu risco de lesão. Porque a joelheira vai ser como se fosse um andador, vai ser como se fosse uma muleta. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar força. Eu quero ter meu corpo. A gente foi treinado para não usar essas coisas. Agora, se eu já tive uma lesão no joelho, se eu já tive uma lesão no tornozelo, eu posso trabalhar na hora que eu for jogar, eu posso proteger para tentar ajudar a não aumentar esse risco. Mas o principal é treinamento. Sim. Então, Igor, já que nós estamos falando de treinamento, até de preventivos, que isso, a questão de preventivo à lesão, e principalmente hoje você não está errado, a maioria das pessoas que procuram um fisioterapeuta, até o médico ortopédico, são os atletas de finais de semana, são mais aqueles de qualidade de vida do que hoje, que antigamente era totalmente diferente, eram os atletas de alto nível. Hoje as clínicas estão mais cheias de atletas de finais de semana, aqueles atletas que não se preparam. Você pode falar, por favor, um pouquinho sobre essa prevenção, porque essa parte mesmo não é da educação física, é da fisioterapia, e muitas vezes eu já falo para os meus alunos de 12, 13 anos de idade, tomar cuidado com certos gestos motores, até na questão da vida normal, como andar, caminhar, o pé, para não dar problema. Tipo, ficar já dando essas dicas para não ter problemas futuros. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Lógico. Eu sempre, às vezes, falo com o paciente, é muito fácil para a gente, por exemplo, um corredor. Quero praticar um esporte, vou correr. É fácil, eu coloco o tênis e vou correr. É mais fácil, né? Então, eu tenho que saber que se eu correr sem treinar ou sem uma orientação, eu vou me machucar. Então, como eu vou prevenir? Eu vou atrás de pessoas que estudaram isso. Então, muita gente hoje procura a gente por conta da prevenção. Poderia ser mais. Eu acho que hoje em dia a gente recebe muito paciente que acabou de uma lesão e aí viu a importância do trabalho e aí quando se recupera continua fazendo ou busca isso depois de acontecido. Então, por isso que você falou de uma criança de 12, 13 anos, eu acho que é a hora principal na categoria de base ou numa criança começar esse trabalho dentro dos colégios, das escolas de basquete, entender a importância do gesto esportivo, do gesto da preventivo, para que quando ele crescer, é importante, Pronto. entendeu? Tudo bem? Igor, você pode repetir o finalzinho que deu uma travada? Eu acho que pessoal, Não, vocês escutaram. vamos ver. Não, que a criança vai ser que a gente treinar agora, que a gente educar agora, quando crescer vai chegar com uma outra mentalidade da importância da prevenção. Então isso começa na escola,
Começa na escolinha de futebol, na escolinha de basquete. Hoje em dia a gente procura muita gente que vem machucado já. Que Uhum. já veio de lesão e depois começa a ver que é importante e continua. Entendeu? Acho que deu uma travada Aham. ali. Eu não sei se ouviram agora. Então, Agora agora eu não sei se continua. Vocês escutaram, pessoal? Voltou, voltou. voltou, voltou. Então, ele estava explicando a questão até, nós falamos da categoria menor, de crianças, adolescentes, saber a biomecânica do seu esporte, não somente a biomecânica do esporte, mas já em fazê-los entendê-los que a importância dos movimentos, gesto, até o mesmo caminhar corretamente, porque para não dar lesões futuras. Então, pessoal, até a questão de hoje as clínicas ter mais reabilitação de pessoas que foram já machucadas, aí depois continuou a fazendo, não é nem tratamento, é se cuidando para não ter várias lesões e não serem sérias no futuro. Porque o que acontece? Não adianta nada eu achar que sou super-homem e não é super-homem. O corpo humano necessita de certos cuidados. Não é é verdade, muito Ivan? comum, às vezes, é muito comum a gente receber, às vezes, o paciente fala, poxa, hoje em dia meu joelho tá doendo, meu ombro tá doendo. Tem um paciente meu que acabou de entrar ali, Felipe, ele fala, pô, antes eu jogava horas de tênis. Ué, por que agora eu não tô melhorando? Por que agora eu tô sentindo dor? Porque você não tem que treinar, você tem que ir pra academia, você tem que ir fazer exercício, tem que procurar o profissional que vai te ajudar a diminuir, a preparar o seu corpo para o esporte. Então, é isso. Acho que é a frase melhor. Você tem que preparar o seu corpo. Tem que preparar para você conseguir Uhum. executar. Então, eu acho que a categoria de base, as crianças, é a hora que a gente tem que ensinar para chegar lá na frente e falar, ó, confio no meu preparador, no preparador físico, no meu técnico, no fisioterapeuta, para não esperar só a hora que já está feito, a hora que já está lesionado, só procurar, putz, agora eu preciso lá fazer a fisioterapia. Não, não é só isso. Sim, a Márcia Melong Sport, ela jogou handball. Uma amiga minha morou comigo quando nós éramos crianças lá em Jundiaí. Ela está perguntando sobre lesão do esforço repetitivo para atletas de alto nível. Eu passei muito por isso, entendeu? Quando nós éramos jovens, né? Não vou falar a idade aqui. Então, o que você pode falar sobre a lesão de esforço repetitivo? Os atletas de alto nível, eles executam uma mecânica muitas vezes, mesma mecânica muitas vezes. Então, Uhum. um atleta do handball, quantos arremessos ele dá num treino? Quantos arremessos você treinou no basquete? Uhum. Quantos arremessos acabou o treino com o braço já cansado, você vai lá e arremessa mais 100, 200 bolas? O tenista, quanto saque o cara repete? O surf, quanta batida na onda, Então, é, o esforço repetitivo está presente dentro do esporte. Porque você tem que, para atingir um nível de perfeição, você tem que treinar. E Sim. aí vem o trabalho multidisciplinar. Trabalho, se você não tem a lesão, para você não ter a lesão, é o que eu estava falando agora, preparo, você tem que fazer exercícios específicos para a sua modalidade, que você fortalece grupos musculares específicos para que a gente consiga minimizar um pouco essa parte. Agora, quando os moleques me mandou mensagem aqui, dei risada agora. Quando perdi a linha de raciocínio. Você vai fazer esse trabalho de preparação física, esse trabalho preventivo, para você minimizar esse risco e principalmente você tem que fazer junto com o fisiologista, junto com o preparador físico, análise com o técnico, ajustar a técnica. Às vezes a técnica está errada. Às vezes você está arremessando ou você está fazendo alguma coisa que pode ser uma. Então você tem que fazer uma boa avaliação para você conseguir fazer uma boa intervenção. Então eu tenho que avaliar se está boa o gesto Uhum. motor, o gesto esportivo está ok, se não está errado o meu treino, por exemplo. Às vezes o cara está treinando muito.
Será que não é o excesso que está gerando essas tendinites? Ou será que é a falta de treino? Eu tenho que ter um trabalho adequado disso. Entendeu? Sim, sim, sim. O André Lobisomem, uma outra pergunta dele. Quando tem uma lesão de menisco e ligamento cruzado, qual tratamento é quanto tempo? No cruzado anterior, antes a gente falava de até 6 meses de tratamento, mas 6 meses, todo mundo falava isso, mas isso, as técnicas cirúrgicas mudaram, o tratamento mudou. Hoje se fala um tempo mais conservador, um tratamento mais conservador, ou seja, um pouco mais prolongado. Tratamentos normalmente cirúrgico, mas isso vai de acordo com uma avaliação inicial. O tratamento vai de 7 a 9 meses, podendo chegar a 1 ano. Isso é o tratamento que a gente pensa, pensando, prevenindo futuras, uma relesão, por exemplo. Então a gente tem que pensar nesse tipo de situação. Como sempre, um trabalho multidisciplinar. Médico, cirurgião, ortopedista, o fisioterapeuta, o bom trabalho da fisioterapia, a boa comunicação entre o fisioterapeuta e o médico, e depois, ao passar do tempo, essa transição para a parte da preparação física. Respeitando a fisiologia, respeitando o individualismo, cada ser humano é de uma forma, reage de uma forma, e eu tenho que fazer o trabalho seguindo o que há de melhor em evidência científica. Hoje, o que há melhor em evidência científica mostra-se que o trabalho de uma recuperação de ligamento cruzado anterior, de 7 a 9 meses, quando feito cirurgia, porque dependendo do caso, dependendo da avaliação inicial, pode-se não fazer cirurgia, depende do nível de atividade física, depende de uma série de questões, mas no caso cirúrgico, de 7 a 9 meses, respeitando sempre no trabalho multidisciplinar. Médico, fisioterapeuta, preparador físico, se tiver, no caso, necessidade, nutricionista, psicólogo, porque um atleta de alto rendimento normalmente vai precisar do psicólogo junto, vai precisar do nutricionista junto, porque o cara fica parado, começa a ter um desequilíbrio alimentar, estresse alto, quem já se machucou sabe disso, e existe todo esse trabalho multidisciplinar. Então, no ligamento cruzado, de 7 a 9 meses, não é falando assim, deu 9 meses, beleza, posso jogar. Não. É o esperado dentro de um trabalho bem feito. Verdade. Agora que você me lembrou uma coisa. Ô Igor, lembra quando eu machuquei meu ombro, que tinha dia que eu chegava na fisioterapia num humor que eu queria matar todos os fisioterapeutas? Eu queria matar o paciente que estava do lado, o fisioterapeuta, o médico, eu queria matar todo mundo. Eu falava assim, não olhe pra minha cara hoje, deixa eu fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque eu não quero ver a cara de vocês hoje. Nossa, tem dia que você tem Como é que segura você? você Não tem como segurar. Como é que segura? Então, juntava eu, o Márcio Gordinho que me mandou mensagem aí. Por isso que eu dei risada. Eu não vi o Márcio Gordinho daqui. Ele entrou aí ele... O Márcio também trabalhou na minha recuperação. Ele pra segurar você, né? Isso é verdade. Nossa senhora, tinha dia que eu chegava num humor que eu queria matar todo mundo. Não queria nem sair de casa, mas eu tinha que sair de casa para recuperar. E o meu caso não foi que eu machuquei porque eu não estava forte, porque eu sempre fiz trabalho de prevenção, eu sempre, até hoje faço, eu tenho a minha lição de casa, que é atleta pessoal. Quem é atleta aí, tem você, ainda mais dependendo da altura, peso, individualidade, especificidade da modalidade, e dentro da modalidade, quando nós falamos de coletivo, da posição que você faz, tem que se cuidar. E a minha lesão foi porque uma pessoa pegou meu braço e foi arrancar para o lado. Só que eu estava com tensão para frente, só abri todinho o ombro até o peitoral. Então foi um lance preventivos muito troglodita. O exercício preventivo tem muita coisa que ajuda, mas tem traumas que a gente não tem como prevenir, né? Então a mulher arrancar a bola, o teu braço, tudo junto ali, não tem como a gente prevenir isso. Não tem. Não tem, mas entendeu? Mas o humor é fogo. O humor, gente, ainda mais de atleta de alto nível. Tem dia que ele quer matar alguém. Quer matar e quem aparece na frente é o primeiro. Quem que é? O fisioterapeuta, o coitado que leva. Que é o que vê todo dia. Que vê, às vezes, 1, 2 vezes no dia. Que vê... Às vezes é o que sobra pra gente. A gente acaba lidando com tudo isso.
O que é mais difícil? A Cleide Leone está perguntando: o que é mais difícil? A prevenção ou estimular da ânimo pós-lesão? É difícil, Para os você. dois. Os dois, Uhum. os dois é muito difícil, né? Mas eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, mostrando amor àquilo que você faz, que você está mostrando um profissionalismo muito grande, mostrando que o que você está fazendo está baseado em evidência, o que você está fazendo e tentando deixar o clima um pouco mais tranquilo, você acho que você consegue dar, conseguir trabalhar essas duas vertentes. Conscientizar da prevenção depende. Se você já pega às vezes uma pessoa que já tá vem com uma bagagem que não acredita, que não tá, o cara vai antes do jogo vai alongar, vai ficar fazendo lá o trabalho que ele acredita que é o certo. Mas aí você tem que mostrar para ele, olha, é importante. Agora, Oi, o dar o ânimo tudo pós-lesão, bem oi, tá me aí, ouvindo? Igor? De boa. O dar o ânimo, tá me ouvindo? Tá, agora sim, deu uma travadinha. Então, estimular pós-lesão é, é aquilo que a gente falou. Eu falei, depende. Eu tenho que, se é um atleta de alto rendimento, eu tenho que ter um profissional do lado também. Eu tenho que ter um psicólogo do lado. Eu tenho que, depende da categoria, eu tenho que ter o pai e a mãe ajudando. Eu preciso do familiar, da namorada, do esposo, do marido ajudando, porque para que o tratamento evolua da melhor forma e a cabeça fique bem. Mas eu acho que, falando da fisioterapia, é sempre mostrar o maior profissionalismo possível, mostrar o que você está fazendo, você está sabendo o que você está fazendo, mostrar para a pessoa com uma boa avaliação, mostrar o que você está fazendo ao longo do tempo tem uma boa sequência, tem lógica, tem estudos por trás, não é achismo, não é simplesmente o que eu quero fazer. Isso. Mas é Hum. difícil os dois são muito difíceis e precisa de muita força de vontade. Você precisa estar afim, com tesão de fazer, de cuidar daquela pessoa, de mostrar que você está ali porque você gosta e o que você vai fazer vai ajudar ela. Sim, isso é importante, não é só o pessoal, o que ele está dizendo da questão de estudar, de saber o que você está fazendo, até passar a confiança ao seu cliente em todas as áreas. E hoje, cada vez mais, e aí depois da pandemia, vai ser pior, porque tem gente aqui que tá. Eu estou estudando na minha área para tentar acalentar até as crianças e adolescentes, preparando psicologicamente, porque quando sair, eu sei que A você é a vontade pessoa vai que estar vou todo estar mundo na depois dos pais pegada. e as mães, vou estar aqui e eu vou ter que ter alguns métodos, dicas para deixar eles mais tranquilos, porque imagina, depois de tanto tempo em casa e ficar assim, vai ser duro. Eu quero mandar um abração, Neto tá aí na live também, obrigado por estar Então, aqui no nosso bate-papo, trabalhei com, prestigiando. Tem trabalhei mais uma com o perguntinha. professor Neto. Trabalhei com o professor Você Neto trabalhou quando com eu ele? estava na seleção. Na seleção eu trabalhei. É espetacular. Um dos Ah, é caras mais verdade, gente ele boa que era eu do conheci no basquete. masculino. Um dos caras mais. Eu viajei com ele para San Andrés numa uma seleção sub-15 que ele foi como ajudar o André Germano. Pô, sensacional. O cara é fera. Ele é mesmo. Vai ter tido várias conversas com ele perante ao feminino e fico otimista que está mudando algumas E, mentalidades e até das meninas em si. Vai ser duro chegar, precisa de paciência, mas o importante é que a mentalidade já mudou, já deu uma outra cara para a seleção feminina. sim, sim. O André Lobisomem tem uma pergunta aqui: o tratamento de master é diferente de pessoas mais de idades? Sim. A gente tem que ter, olhar o tratamento diferente em relação à modalidade esportiva em si. A gente tem que saber que, com o passar do tempo, a gente não fica só com o cabelo branco, a gente vai ter alterações na cartilagem, vai ter alteração de força, vai ter alterações no nosso corpo, estrutural. Mas que isso, a gente tem que fazer um trabalho bem feito para a pessoa conseguir jogar numa boa, lá na frente. Então, essa sensibilidade que tem que ter.
Esse tipo de... Eu vou trabalhar numa equipe master, eu tenho que fazer uma boa avaliação de todo mundo, não só do aspecto ortopédico, não só de aspecto biomecânico, eu tenho que conversar com a pessoa, eu tenho que entender a pessoa, eu tenho que saber como é que estão os exames laboratoriais da pessoa, eu tenho que saber como está a parte psicológica dessa pessoa. E com isso, a gente vai traçar junto com uma equipe como vai ser o tratamento, como vai ser o dia a dia. Hoje eu recebo pacientes que são corredores, que são mais velhos, ou corredores de diversas modalidades, mas o mais comum na clínica é muito corredor. Então a gente tem que entender qual que é a demanda que aquela pessoa quer. Se ela quer correr meia maratona, eu tenho que mostrar para ela que para ela correr meia maratona, eu tenho que dar alguns suportes. E por ela, às vezes, e às vezes vem com uma coisa que um modelo, o paciente chega para a gente e fala assim, pô, eu recebi no meu exame de imagem que eu tenho uma alteração na minha cartilagem. E eu tenho que explicar para ele que aquela alteração estrutural no exame é uma coisa normal para a idade dele. Que eu posso mostrar através de diversos estudos que é uma coisa habitual. Aí eu tenho que fazer uma boa avaliação nele e a partir daí eu vou mostrar para ele, olha, você tem uma lesão estrutural que vai ficar com você daqui a 10 anos. Vai estar com você pro resto da vida. Mas o que a gente vai fazer agora, que outras coisas que estão circundando esse joelho, no caso, é um déficit de força, você não está treinando, você não está se alimentando, você está dormindo mal, está com estresse no trabalho, isso faz parte da avaliação do fisioterapeuta. Será que é porque o seu joelho não está dobrando, esticando muito, por você no dia a dia você está fazendo coisas diferentes? Então acho que cabe sim uma grande avaliação, sempre a base de tudo no tratamento da fisioterapia, acho que em tudo, até você programar preventivo, até você tem que fazer uma boa avaliação. Sem uma boa avaliação, não tem um bom Muito tratamento. bem. Então, eu acho que no Master, a gente tem que fazer uma avaliação como a gente faz na base. Só que eu vou olhar para outras coisas. Então, no Master, eu vou ter pessoas com cultura diferente. O cara que vai chegar na beira da quadra, eu jogo hoje com um monte de cara que é Master. Eu tenho 35, eu jogo com um cara de 50, às vezes. Que o cara chega na beira da quadra e vai alongar. Eu falo para ele, não, vai aquecer, vai correr. Não, não, sempre alonguei. Aí até tirar isso da cabeça, só que aí na hora que eu tô jogando eu falo, tá bom, depois eu converso. Agora eu vou jogar. Bom, Igor, perfeito. As colocações, até as perguntas foram muito pontuais. Conseguimos esclarecer alguma coisinha do mundo da fisioterapia esportiva, que todo mundo pensa que fisioterapeuta é tudo igual. Ainda tem muito tabu aqui no Brasil perante isso. Tem. Ele é o amigo e o aliado do atleta, eu falo, porque se eu até tenho 47 anos ainda jogo, é porque os fisioterapeutas foram meu aliado. Eu nunca joguei Com contra o certeza. fisioterapeuta e nem contra o médico multidisciplinar que eu tive, mesmo tendo no time, eu sempre tive a minha equipe multidisciplinar comigo. Eu não, porque você tem que até um conselho pessoal, quem quer seguir carreira, independente do profissional, mas já começa a montar uma pequena equipe que vai te seguir ao longo. Tem médico que eu conheço desde a seleção juvenil, são 30 anos que se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou perguntar, telefono para ele o que eu posso tomar, porque eu não consigo tomar remédio sozinha, não me automedico. Igor, por favor, como é live de quarentena, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua para o pessoal aqui, os seguidores, alguma coisa que você faz, para os seguidores que todo mundo deixe, e é super legal que são palavras diferentes, até teve gente da Suíça que conversou, mas o efeito, tipo, as palavras são diferentes, ou as colocações diferentes, mas no final foi tudo igual. Por favor. Olha, a gente está passando uma situação muito complicada no mundo e eu acho que a gente tem que primeiro tem que cuidar da cabeça. Você tem que manter a sua cabeça ocupada, tem que estudar, tem que fazer coisas que você goste, tem que fazer coisas que você sinta bem, evitar conflitos, sair de conflitos. Se você está numa página que você só vê conflitos, você tem que sair disso. Eu acho que a cabeça é que Sim. comanda tudo. E você tem que pensar no seu corpo. Você tem que ficar em casa, tem que fazer tem uma série de pessoas que passam em hoje aplicativos, redes sociais, profissionais, educador físico, fisioterapeuta, que você pode ir atrás e fazer exercícios. Porque é importante, você tem que cuidar da sua cabeça e cuidar do corpo, porque logo tudo isso vai passar, se Deus quiser vai passar, e a gente vai conseguir voltar com uma mentalidade melhor, uma cabeça melhor, cuidar do corpo, porque a gente sabe que é uma doença filha da mãe,
você tem que estar preparado se caso aconteça. Você tem que cuidar muito da cabeça e do corpo. Então, a gente, como fisioterapeuta, muitos me perguntam o que que eu faço na quarentena. Eu falo, cara, faz algo que se sinta bem. E principalmente, tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, tem que se dormir bem, tem que tentar manter uma rotina. Os meus amigos falando, o meu amigo falando, A comprar tênis, Larissa Nutri, é verdade, Larissa. comprar tênis ajuda. Ajuda, assim, quem é viciado em basquete também. Ela me pergunta, teve uma pergunta ali, Ah, porque você também é aqueles viciados de comprar tênis. Eu parei de comprar tênis de basquete. Depois que eu parei, agora que eu jogo mais, eu ainda jogo e sou treinadora, eu tô parando com essa mania. Eu tô parando porque eu não consigo. Eu tenho que parar, mas é difícil. Então, tem que fazer coisas para você, que você goste. Se você tem alguma dificuldade, procurar profissionais que vão te ajudar, desde psicólogo, nutri, físio, preparador físico, um médico. Não tem medo, porque hoje em dia a pessoa às vezes está com uma dor em casa e está com medo de ir até o hospital. Então, se perguntar, a pergunta da Cleide, ela perguntou pela segunda vez ali, qual o teu esporte preferido? Desculpa, Cleide, eu não vi, subiu. Basquete. Não tenho como falar, eu assisto basquete todo dia, eu jogo basquete, joguei basquete, é o esporte que eu mais gosto de assistir. Mas eu gosto de todos os esportes, eu assisto todos, eu gosto, se estiver passando o campeonato de par ou ímpar na TV, eu assisto. Mas o esporte preferido mesmo, a paixão, é o basquete desde os 8 anos de idade. Faz tempo já. Foi basqueteiro. Cleide é basqueteiro, Cleide. Aqui é todo mundo basqueteiro, não adianta. Pessoal, eu vou ter que... A live de amanhã é uma coisa especial. Eu vou fazer uma mensagem ao vivo para as mães. Eu não tenho mãe, estou muito sentida, ainda mais nesse... A quarentena te deixa um pouquinho mais sensível, mais bola para frente. E eu vou conversar com vocês, será eu mesmo, com eu mesmo e com vocês, às 11 horas da manhã, uma mensagem muito bonita que eu estou escrevendo aqui para vocês, mães, para cuidarem das mães, ainda mais nesse momento. E, Igor, agora você poderia deixar suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, se tiver dúvida, questionamentos, que você possa responder, por favor, obrigada. Valeu, Ale, obrigado pelo convite, muito legal falar com você, sempre é bom conversar com você. Quando você machucou, quando a gente ficava o dia a dia na fisioterapia, quando você ia treinar na minha clínica, sempre foi muito divertido, sempre muita risada. Obrigado pelo convite, sensacional. Quem quiser me adicionar, as redes sociais estão aí à disposição, o Instagram é esse mesmo. A parte profissional sempre vai ter coisas novas ali. O que precisar de ajuda, eu estou sempre à disposição. Muito bem, pessoal, vocês notaram, quem está aqui, atleta, se cuidem, treinem, professor de educação física, técnicos, temos que nos aperfeiçoar, que eu estou fazendo, eu vou chamar o Cachixi personal porque eu quero aprender um pouco sobre esporte radical, já estou de olho. O gordinho aí que tá aí, o Cachixi é o gordinho, é muito fera, o cara é parceiro, cuida lá do nosso campeão mundial também, junto, dentro da nossa equipe, é um cara que acrescenta bastante também. Tá lá em João Pessoa, naquela terra feia, tá muito legal. Então, obrigado, Igor, obrigado a todos os seguidores, valeu. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, a Edna lá de Aruarama, obrigado mesmo e um bom final de sábado, fique em casa, cuide dos entes queridos, alimentação, treinamento, leiam, escrevam, mas fique em casa. Muito obrigada, Igor, de paixão. Você sabe que desde 2006 nós temos uma relação, né? E obrigadão. Até amanhã às 11 horas da manhã com essa minha mensagem para os Dias das Mães. Um beijão a todos. Tchau, tchau, Igor. Obrigado tchau, aí. pessoal. Muito obrigado. Se gostarem, compartilhem, comentem. Obrigadão. Valeu, Ale. Beijo. Valeu.